Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta sessão vamos aprender mais um método de custeio, que é o custeio variável e, consequentemente, vamos aprender também sobre margem de contribuição. Então, nesta sessão vamos aprender quais são as principais características deste método de custeio e também vamos conhecer o que é considerado uma margem de contribuição e principalmente, vamos aprender como realizar o cálculo do custo de fabricação de um determinado produto aplicando o método de custeio variável e também como encontrar a margem de contribuição de um determinado produto. E ao final, vamos resolver alguns exercícios para que possamos testar tudo aquilo que aprendemos nesta sessão. Vem comigo! Olá pessoal, vamos então agora iniciar os nossos estudos sobre o método de custeio variável, também conhecido como método de custeio direto. Então, esse método de custeio, o método de custeio variável, tem como principal característica o de considerar como custo de fabricação de um determinado produto apenas os custos variáveis. Então, até para que possa facilitar a compreensão e a diferença entre o método de custeio por absorção e o método de custeio variável, vamos aqui relembrar alguns conceitos. Então, enquanto que o método de custeio por absorção considera como custo de fabricação de um determinado produto todos os custos, sejam eles classificados como diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, o método de custeio variável não. Ele considera para fins de mensuração do custo de fabricação de um determinado produto apenas os custos variáveis. Aí você pode perguntar, João, mas se no custeio variável ele considera na mensuração desse determinado produto, por exemplo, de um produto acabado apenas os custos variáveis, então o que acontece, por exemplo, com os custos fixos? Os custos fixos, de acordo com o custeio variável, eles vão receber o mesmo tratamento que as despesas, ou seja, quando esses custos fixos forem incorridos, eles serão lançados diretamente na demonstração do resultado, assim como ocorre, por exemplo, com as despesas. Então, diferentemente, mais uma vez, do custeio por absorção, que esses custos fixos, eles vão transitar pelos estoques e farão parte da mensuração deste determinado produto. No custeio variável, não. Esses gastos, eles não vão transitar pelos estoques e sim serão lançados diretamente na demonstração do resultado quando esses gastos forem incorridos. Aí, estas são as informações correspondentes ao tratamento dado aos custos variáveis e aos custos fixos, de acordo com o método de custeio variável. Aí tem mais uma informação. Você vai recordar que na sessão anterior comentei que o método de custeio por absorção é único aceito para fins fiscais e para fins societários. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: João, se o método de custeio por absorção é único aceito para fins fiscais e societários, então por que precisamos estudar e, consequentemente, aprender sobre o método de custeio variável? Porque este método de custeio ele é o principal método utilizado principalmente para fins gerenciais, ou seja, utilizado para auxiliar na tomada de decisão. E você vai entender o porquê que esse é o principal método utilizado para fins gerenciais a partir de agora. É neste método de custeio, no custeio variável, que, por exemplo, é possível calcular e encontrar a margem de contribuição de um determinado produto. A margem de contribuição que é a diferença
entre o preço de venda de um determinado produto e os gastos variáveis. Aqui mais uma informação importante. Quando falamos de margem de contribuição, o conceito aqui ele é mais uma vez ampliado. Quando falamos de gastos variáveis, estamos aqui contemplando, desta vez, tanto os custos variáveis como as despesas variáveis. Então, é como se fosse o seguinte cálculo. Para encontrar a margem de contribuição, vamos pegar o preço de venda e vamos subtrair desse preço de venda os custos variáveis e as despesas variáveis, que aqui nessa questão conceitual são classificados simplesmente como gastos variáveis. A margem de contribuição que também vai auxiliar para que possamos encontrar os pontos de equilíbrio. Pontos de equilíbrio contábil, econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Inclusive, este será o tema da nossa próxima sessão. Mas até para deixar uma prévia, é através dos cálculos realizados para encontrar o ponto de equilíbrio que podemos informar, por exemplo, qual será a quantidade que uma determinada indústria, por exemplo, vai precisar produzir e, consequentemente, comercializar para que ela possa atingir um determinado objetivo, ou seja, melhor dizendo, para que ela possa alcançar um lucro desejado. E para finalizar esse vídeo, vamos falar também que é através desses conhecimentos relacionados à margem de contribuição e também os conhecimentos referentes ao ponto de equilíbrio que é possível realizar a análise chamada de custo, volume e lucro. Essa questão aí principalmente para auxiliar na tomada de decisão. Como, por exemplo, quando uma determinada empresa ela tem uma capacidade ociosa de produção. Capacidade ociosa, se você ainda não tem tanta familiaridade, é a seguinte situação. Ela tem um potencial de produzir uma determinada quantidade, porém, ela não utiliza todo esse potencial por alguns motivos, como, por exemplo, ela não tem demanda suficiente para produzir toda aquela quantidade. Então, vamos até imaginar o seguinte, ela tem o potencial de produzir 100 mil unidades de um determinado produto, porém, ela só produz e vende 70 mil unidades. Então, existe aí uma diferença de 30 mil unidades que ela poderia, por exemplo, ainda produzir. Mas, por este motivo, como por exemplo, por não existir essa demanda, ela não produz. Aí vamos imaginar, por exemplo, que essa determinada indústria recebeu a proposta para produzir essas 30 mil unidades, porém, o cliente não está disposto a pagar o preço que ela vem praticando no mercado. Então, é através dessa análise custo, volume e lucro que a empresa vai decidir, por exemplo, se aceita ou não este pedido deste determinado cliente. Lembrando que ele está disposto a pagar um preço abaixo do que a empresa vem praticando no mercado. Como também é através dessa análise do custo, volume e lucro que a empresa ela pode avaliar, por exemplo, qual o impacto caso ela baixe o preço de venda de um determinado produto. Ou seja, caso ela reduza esse preço de venda, o quanto que ela precisa aumentar na quantidade vendida para que essa redução, ao final das contas, possa ser satisfatório do ponto de vista financeiro para esta determinada indústria. Então, pessoal, essas são as principais informações, são as informações ainda introdutórias sobre o método de custeio variável. Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo que será sobre margem de contribuição. Espero você, um forte abraço e até lá!